Imagina que uma mulher negra vai fazer compras e ao entrar numa loja, percebe, porém, que todos os funcionários, bem como o dono do estabelecimento, é racista e preconceituoso. Diante do péssimo atendimento, ela pega, vai embora e a partir de então todos ficam sabendo do feitio e da postura que essa loja tem perante as pessoas de cores. Diante da perda significativa de uma parcela de consumidores, a loja não consegue competir com as demais do ramo. E daí ela vem à falência. Então ela fale por ser preconceituosa e racista. Boa noite, boa tarde, bom dia. Somos da equipe de redação do Cursinho Paralelos e hoje trataremos do livro Capitalismo e Liberdade, do livro escrito pelo Milton Friedman, lançado em 1962. Ele foi Prêmio Nobel em Economia. Ele traz que a liberdade é uma planta rara e delicada. Ele fala também que a liberdade e política são conceitos interligados e o capitalismo é uma condição necessária para que a liberdade possa ser efetivada. Ele vai trazer também a questão do o imposto de renda negativo, que é muito similar à ideia de renda mínima, que está tão em voga hoje na opinião pública. E esse imposto de renda, em linhas gerais, ela é baseada, segundo Milton Friedman, no mínimo, na base, ela é baseada no imposto de renda da população. E daí ela seria calculada a partir disso, e daí o governo daria um subsídio para as pessoas mais pobres e carentes. Ele vai trazer também a questão da discriminação, como a gente viu no exemplo que tratamos, de como o capitalismo, a lógica mercadológica do lucro, seria, em tese, uma arma contra qualquer tipo de discriminação e preconceito. E ele vai trazer também a questão do liberalismo quanto à deturpação, quanto ao esvaziamento do conceito. Para ele não tem meio termo. Liberalismo, quem é liberal ou ele não é. Não tem meio termo. Então, inicialmente, como havíamos comentado anteriormente, estamos falando do livro Capitalismo e Liberdade, escrito em 1962 pelo Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel em Economia. Ele é professor, foi professor na Universidade de Chicago, e ele é reconhecido nacional e internacionalmente. Segundo o Friedman, a liberdade é uma planta rara e delicada. Rara por quê? Porque se pegarmos a história da humanidade, veremos que a maior parte dela é tomada pela tirania, a servidão e a miséria. E delicada por quê? Porque temos que ficar atentos para não perdermos a liberdade, pois qualquer deslize, um governo se torna muito poderoso, né? A figura do poder executivo se torna muito poderoso e pode se tornar um totalitário, um tirano, e com isso cercear, com isso fazer com que a gente perca a nossa liberdade. Ele diz também que capitalismo é uma condição necessária, porém não é suficiente. Quando ele fala que a condição é necessária, por quê? Porque ele fala que, comparado com um governo típico socialista, que até então o mundo esteve em contato, que no capitalismo as pessoas têm a chance de defender as ideias contrárias ao governo ou uma ideia qualquer. Ao passo que num governo socialista, por conta do tipo de economia, que as pessoas todas praticamente são funcionários públicos, o dinheiro já não é tão
esparso, né, como era o capitalismo. Então, para você encontrar um investidor, alguém que vai te dar um suporte econômico para que você possa levar a sua ideia em diante, é muito mais difícil no socialismo. Por isso que ele fala que no capitalismo é muito mais fácil defender ideias e se posicionar com ideias diferentes da maioria da população, no caso. Então ele fala que o capitalismo é uma condição necessária, porém não é suficiente. Por quê? Não basta só o país, a nação ser capitalista para que tenha a liberdade. E ele traz isso como exemplo os países antes da Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha, a Itália e o Japão. Esses 3 países eram capitalistas, né? Mas isso não era o suficiente para que a liberdade fosse garantida, pois na época eles foram regimes totalitários, né? Então eles eram países do eixo, né, que eram os países nazistas que a Segunda Guerra Mundial, do contexto da Segunda Guerra Mundial. Então por isso que o capitalismo é uma condição necessária, porém não é suficiente. Além disso, ele traz também que a liberdade e a política estão intimamente relacionados. Então, de novo, ele fala que o estado natural do ser humano é a tirania, a servidão e a miséria, porque ao longo da história da humanidade, o que mais prevaleceu foi a tirania, a servidão e a miséria. Por isso, é fundamental, né, e por isso que é delicado, por isso que ele traz a metáfora da planta rara e delicada, porque é muito importante que a gente não dê poder demasiado, né, dar um poder muito significativo a alguém, a um governante, porque hoje pode ser que tenha um bom governante fazendo coisas boas. Amanhã pode não ser, pode ser um governante muito ruim fazendo as coisas ruins. E de novo, como eu estou dizendo que é um governante bom fazendo coisas boas e um governante ruim fazendo as coisas ruins, outras pessoas podem achar o contrário. Podem achar que o primeiro foi um governo ruim fazendo coisas ruins e o outro que eu achei que era bom, que era ruim, achar que era bom fazendo coisas boas. Então, até a ideia de considerar o bem e o mal é muito relativo. E por isso é muito importante que o governante não tenha um poder muito forte. Ou seja, o poder não deve ser centralizado. Para Milton Friedman, economista, prêmio Nobel, ele fala assim que o poder ele tem que ser pulverizado. Ele tem que ser o mais descentralizado possível, né? E daí no próximo slide eu vou explicar por que ele acha isso. Então ele fala assim que é muito importante que não tenha concentração de poder, né? E daí eu trago a figura do rei Luís XIV, quando ele fala que o Estado sou eu, então ele tá mostrando como o poder totalmente concentrado nele, né? E é típico de um déspota, né? Típico de um tirano dizer esse tipo de coisa. Então, por que ele defende a ideia da descentralização do poder, da política? Porque ele imagina assim, se tivesse regiões com diferentes políticas, as pessoas poderiam mudar de local conforme a vontade delas, conforme o interesse delas, conforme elas se sentirem melhor ou não. Então, por exemplo, se tem uma região A que não está sendo boa para algum tipo de pessoa, então essa pessoa ela pode se mudar para um B. Ou se não, ela pode ir para um D, um C e assim por diante. Então, por isso que para ele não pode ter concentração de poder e esse poder tem que ser descentralizado, tem que ser o mais pulverizado possível para que as pessoas possam escolher onde elas querem estar, onde elas querem viver e assim por diante. E daí é importante que as pessoas, para poderem se mudar, elas têm que ter dinheiro. Então ele parte de um pressuposto muito importante, que as pessoas, para ter liberdade, ela precisa ter liberdade econômica. E liberdade econômica, para ele, é ter um mínimo suficiente de sobrevivência. Né? Então ele é a favor de um conceito chamado imposto de renda negativo. Então, assim, se a gente pegar o contexto do Brasil, se a pessoa ganha X, até X por mês, ela não é obrigada a pagar imposto de renda.
quando ela passa desse X, ela é obrigada a pagar imposto de renda sobre a renda dela. Se tem uma pessoa que não consegue alcançar esse mínimo de imposto de renda, o governo ele daria uma quantia para essa pessoa, que não é total, né, até o limite, mas assim, é uma quantidade mínima para que a pessoa possa se autoajudar, né? Então, assim, ele é contra um governo paternalista, contra um governo que vai tutelar o indivíduo. Ele defende a tese de que o governo deve dar um mínimo em dinheiro, e ele deixa bem claro, tem que ser em dinheiro, para que a pessoa faça o que ela bem entender com isso. E então, seguindo o slide aqui, então, o imposto de renda negativo é equivalente ao renda mínima, né, que está tão em voga hoje na opinião pública, e parte do pressuposto que eu falei para vocês. Se todos devem pagar o imposto sobre determinado valor mínimo, então aqueles que não alcançar, eles vão receber uma ajuda, um subsídio do Estado. E daí, como eu falei para vocês, ele deixa bem claro que essa ajuda tem que ser por meio de dinheiro, e ele é contra qualquer tipo de auxílio a populações, auxílios e também previdência social para populações específicas. Para ele, quando você começa a ajudar esses grupos determinados, acaba que o dinheiro não é bem investido. Então ele fala assim, a partir do momento que tem o imposto de renda negativo, ajudaria de uma forma mais específica as pessoas mais pobres e as pessoas que mais precisam de dinheiro, né? Ao passo que os outros tipos de benefício, ou os outros tipos de previdência social e tudo mais, não traria, na verdade, traz um gasto muito grande, oneroso para o governo. E por isso que ele é contra, né? Então, para ele, ele defende bastante essa tese do imposto de renda negativo. Como eu falei para vocês, o dinheiro como uma possibilidade, então vamos extrapolar para um outro exemplo. Imagina que uma mulher, ela é casada, ela não tem renda, ela é dona de casa e depende do marido. E daí esse marido bate nela, então ela é infeliz com o casamento, ela quer se divorciar, só que sem dinheiro fica muito mais difícil para ela fazer isso, porque ela tem filho e tudo mais, então ela fica preocupada como que ela pode sobreviver sem esse marido, porque ela não tem uma fonte de renda. Se a gente utilizar essa ideia do Milton Friedman, ela poderia ter algum dinheiro, alguma renda, seja por trabalho, seja por imposto de renda negativo, e ela poderia fugir desse marido, né, que se for violento ou perigoso e tudo mais, ou ela pode separar, porque a chance, né, as possibilidades para ela se manter e manter seus filhos sem essa ajuda desse marido, já que ela não tem qualquer tipo de renda, ela seria possibilitada através desse dinheiro que o Milton Friedman fala que poderia ser ofertado para as pessoas que precisam. Então, segundo essa ideia do Milton Friedman, a gente pode desenvolver essa ideia como um mecanismo para fugir de violências, de opressões e tudo mais. Então, se a gente pegar também uma pessoa está sofrendo preconceito em um determinado estado, se ela tiver uma renda suficiente para que ela possa fugir, então ela se deslocaria para uma região que é mais segura para ela, que ela se sinta mais confortável. E daí também pode extrapolar também para uma pessoa que tem deficiência física ou outra minoria social, utilizando da ideia de Milton Friedman. Então, como a gente trouxe o exemplo da mulher, né? Então, como a gente pode perceber como que o empoderamento, né, econômico foi muito importante para que pudesse enfrentar de alguma forma essa misoginia, né, e esse patriarcalismo, essa violência contra a mulher, que elas são alvos. Então, liberdade econômica como empoderamento, né, eu acho que é uma coisa bem importante que abre a ideia do Milton Friedman
ela é bem importante assim porque ela dá mecanismos e ferramentas para que muitos dos problemas da sociedade possam ser sanados. Isso desde que haja imposto de renda negativo, desde que o liberalismo ele seja realmente liberalismo e não a visão deturpada como a gente vai ver mais para frente. Então, qual que é o papel do Estado numa economia capitalista liberal? Então, diz que o Estado tem que ser mínimo, mas não significa ser ausente. Tem uma grande confusão aí, né? Tem muitas pessoas que se dizem liberais, né? Porque é contra o Estado e acham que o Estado é a razão de todos os problemas da sociedade, quando na verdade não é, né? Acho que a pessoa não sabe o que está falando, não sabe, nunca leu muito a respeito, então tem uma visão muito superficial para dizer esse tipo de coisa, porque a gente está vendo aqui, né, o Milton Friedman, Prêmio Nobel em Economia, e ele diz que Estado mínimo não é ausência de Estado e que o papel do Estado é fundamental para garantir o cumprimento da lei, o cumprimento da ordem, assegurar os contratos, proteger também contra as ameaças externas, proteger os cidadãos contra eles mesmos, impedir qualquer tipo de coerção física de qualquer natureza e também impedir os monopólios, né? Então vamos lembrar que é monopólio. Monopólio é quando uma empresa ela domina um serviço ou um tipo de produto no mercado e daí ela começa a impor preços para todo mundo, começam a determinar a maneira de pagamento, por ela dominar o mercado, ela vai determinar como que vai ocorrer o consumo. Isso é muito ruim, segundo o Milton Friedman, porque as pessoas elas têm que ter a liberdade de escolher outras empresas outras empresas para poder comprar. A gente pode trazer isso um pouco, a gente pode analisar isso um pouco na questão do transporte, porque são pouquíssimas as empresas de ônibus. Então, a gente não tem diversidade de preço das passagens. Então, a gente está num bairro, a gente quer ir para o centro, a gente vai pagar a mesma tarifa de ônibus para qualquer tipo de empresa. Então, assim, a gente fica sem alternativas para consumir. E isso é um tipo de monopólio, isso é péssimo. Se a gente pegar também a Coca-Cola ela domina, né, vários setores de bebidas. É só pega uma garrafa qualquer de refrigerante, vira a latinha ou a garrafa e tem uma grande chance de vai estar escrito Coca-Cola atrás. Até a água mineral também e tudo mais. Então, a gente explicou o que é monopólio, beleza. Então, nesse sentido, poderíamos trazer... a gente poderia rememorar, né, o exemplo que a gente trouxe no começo da aula. Então, lembrar da situação da mulher que sofreu preconceito, racismo na loja, e no capitalismo competitivo não tem isso, né? A partir do momento que a pessoa ela pode comprar em outro lugar, né, então ela não vai ficar refém de um determinado tipo de prestação de serviço, não vai ficar refém de determinado tipo de vendedor. E ela pode muito bem ir para outro lugar, comprar outro lugar. O contrário também vale, né? Então, assim, se um vendedor ele tem diversos mercados, então ele pode também escolher, consegue discutir melhor os seus valores, consegue negociar melhor os seus preços, porque tem uma diversidade de mercado consumidor também. Então, assim, aos dois lados. Tanto o consumidor ele ganha com a diversidade de lojas e de produtos, assim como também o vendedor também ele se beneficia de um amplo mercado de consumidores. Então, assim, no primeiro exemplo que a gente trouxe, o cara faliu porque ele perdeu uma parcela importante dos consumidores. Então, a partir do momento que ele escolheu não vender ou tratar muito mal as pessoas negras, então ele perdeu uma parte do mercado que ele não conseguiu vender mais. E daí, por isso, ele não conseguiu competir no mercado,
Ele não conseguiu competir com as outras lojas que ele concorria, e por isso ele acabou fechando as portas. Então, assim, se ele fosse um verdadeiro capitalista, segundo Milton Friedman, não haveria esse tipo de coisa. Ele não deveria ter demonstrado, ou não deveria ter agido dessa forma. Segundo Milton Friedman, é simples. A lógica é vender, a lógica é o lucro. A partir do momento que você tem essa premissa, né, o seu objetivo é vender mais, vender com melhores preços e vender com melhor qualidade. É assim que se compete numa sociedade capitalista. Então, é ilógico ser preconceituoso e racista, segundo Milton Friedman, num capitalismo do tipo liberal raiz, né? Radical. Liberal no sentido estrito da palavra, e não nessa visão deturpada que tem hoje em dia. Tá. Então, ele vai trazer essa visão deturpada, né? Ele vai fazer uma crítica, então que houve um esvaziamento da ideia liberalismo. Então ele fala assim que é fundamental a gente ir na raiz etimológica da palavra liberalismo. Então, eu até trouxe uma plantinha, né? Cadê? Isso. Eu até trouxe uma plantinha, e essa plantinha tem duas porções. Tem uma porção que ela está acima da terra, que é uma visão superficial, senso comum, e tem uma visão mais profunda, né? Senso crítico, que tem a ver com essa metáfora que ele traz da raiz, né? Então ele fala assim que liberalismo tem que ser radical, né? No sentido que, para ser liberal, tem que ocorrer uma transformação significativa na sociedade. Ela tem que ser radical, porque não tem meio termo. Ele até fala isso. Não existe essa questão de liberal conservador, aristocrata conservador. Para ele, liberalismo é simples. É liberdade de igualdade, igualdade de direitos. Essa é a visão para ele do liberalismo. Então, assim, se a gente pegar nos dias de hoje, então tem um discurso aí de que a pessoa é liberal na economia e conservadora nos costumes. Segundo a ideia de Milton Friedman, não existe isso, né? Ou você é liberal ou você não é, né? O resto é só demagogia, o resto é só conversa fiada na verdade, é só um discurso para defender seus interesses. E, de novo, né? Como é importante não dar poder excessivamente a alguém, porque vem com um certo discurso, né, de que é liberal, e quando chega ao poder a gente vê que não é nada disso. Tá. Então, qual que é a finalidade última? Qual que é o grande objetivo do liberalismo? Então, segundo Milton Friedman, o objetivo, a finalidade é igualdade de oportunidade e de direitos, né? E daí fica a minha crítica, né? Será que a gente tem isso? Né? Quando o liberal chega lá e fala assim que é a favor disso, né? Que a pessoa é liberal, que a economia é liberal e tudo mais, vem com esse discurso, será que tem isso mesmo? Né? Será que as condições, os direitos de uma pessoa pobre é a mesma numa classe média e da classe rica? Será que os direitos de um juiz é os mesmos de um vendedor ambulante? Né? E daí é para se pensar isso. Né? Como é difícil, da mesma forma que tem severas críticas ao socialismo, né? Até o Milton Friedman faz também, né? Também tem o liberalismo. E por isso, acho que mais para frente eu vou trazer a obra do Renato Giannini Ribeiro, que é professor de Ciências Políticas da USP, que ele fala assim que os dois lados têm aspectos bons e aspectos ruins, e que a verdadeira política seria mesclar os dois, né? Então, isso é só um adendo que eu estou fazendo aqui para abrir para discussões futuras. Então, quando se trata do tema igualdade material e igualdade de renda, Milton Friedman deixa claro que isso não é o objetivo do liberalismo. O liberalismo, como a gente havia dito, o objetivo é igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. A igualdade material e de renda, ela pode ser uma consequência, mas ela não é o objetivo. Ou seja, já parte de um pressuposto de que a desigualdade social é um possível resultado desse sistema. Então, quando a gente pega essa imagem aqui, né, então tem 3 pessoas querendo assistir o jogo.
Então, igualdade de oportunidade seria o quê? Todo mundo ter o mesmo banquinho para subir em cima da mesma altura. Isso seria igualdade de oportunidade. Mas percebam, tem uma pessoa mais baixa aqui que ela não consegue ver por cima do muro, mesmo tendo a mesma oportunidade de ver o jogo. E daí, como seria a justiça social? Então, assim, as pessoas mais baixas receberiam maior altura em caixote, ao passo que a pessoa mais alta ela não precisaria. Isso seria numa questão da justiça social. E daí o governo golpista ele tira dos que mais precisam para dar para as pessoas que não precisam. E daí é uma coisa que depois vocês pensem com calma. Tá. Então, o que a gente viu então que o objetivo, até voltar para o slide, porque esse slide é importante. Então, assim, a finalidade do liberalismo é a igualdade de oportunidade de direitos, né? Todo mundo teria condições iniciais iguais, né? Para que pudessem fazer o que quiser com o dinheiro, fazer o que quiser com suas vidas, né? Porém, a questão da igualdade material e de renda, né? Ela não é um objetivo, não é uma finalidade. Milton Friedman ele fala assim que como o liberalismo ele não tem esse objetivo, essa finalidade, ele fala assim que a pobreza é uma coisa assim que a miséria, a pobreza é uma coisa que está presente na sociedade liberal e capitalista. E ele traz assim, porém, a gente quer, né? A gente deseja que a desigualdade social diminua. Só que o liberalismo ele não tem essa ideia, né? Para ele, o Estado não deve ser paternalista, não deve ser um senhor, né? Como ele diz, que fica dando auxílios e tudo mais. Né? Para ele, o Estado tem que só dar o mínimo para a pessoa poder, como a flor, né? Poder florir da melhor maneira possível. E daí, esse florescer não é igual para todos. E daí ele fala assim que, ao longo da história da humanidade, a desigualdade social ela vem diminuindo, né? Mas ainda continua. E daí é uma crítica que eu faço, né, sempre ao liberalismo e neoliberalismo, nos meus textos de dica, porque eu sei disso, eu sei que a desigualdade está diminuindo. Então, assim, meu professor de sociologia do cursinho até falava, a desigualdade entre um escravo e um faraó, na época do Egito Antigo, era muito grande em relação ao mais pobre e o milionário aqui na atualidade, né? Essa desigualdade, ela vem diminuindo a distância, né? Mas ainda assim, né, enquanto uma pessoa que tem um pensamento crítico, eu sei que o caminho que a gente está tomando não é o melhor, né? Eu sei que tem diversas coisas que a gente poderia mudar e que não está certo. E por isso que minha crítica ao liberalismo e que se ele fosse realizado na raiz, né, radicalmente, como defende o Milton Friedman, ele seria muito melhor do que esse liberalismo mesquinho, né, que tem hoje em dia, esse liberalismo vazio que não é radical a ponto de ir nesse conceito mais rico, né? Esse conceito mais profundo que o Milton Friedman defende. Tá, eu vou trazer umas pequenas observações aqui, conforme as dúvidas de alguns alunos. Tá, então, como vocês perceberam nos slides, eu trouxe diversos conectivos, depois vocês voltam ao vídeo para ver, tá? Então, eu trouxe conectivos de adição, além disso, ademais, outros sim, por outro lado. Tem também conectivos de negação, porém, todavia, entretanto. Tem também conectivos de consequência, como resultado, por conseguinte, como consequência. E de conclusão que eu não coloquei, mas eu trouxe aqui também. Tem o portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo. E daí é porque teve uns alunos que pediram isso. Tá. Outra observação também, que foi uma aluna que perguntou, é como evitar repetições, né? Então, na minha opinião, como poderia evitar a repetição seria utilizando sinônimos, né, que são diferentes palavras com o mesmo significados, ou hiperônimos, que são sentidos amplos da palavra, vou trazer depois um exemplo para explicar isso, ou hipônimos, que é o sentido mais restrito da palavra. Mas eu prefiro partir de um hipônimo para o hiperônimo. Daí eu vou explicar como eu faria isso. Então, assim, eu trouxe um exemplo do pensador, né, o Milton Friedman,
que a gente deu em aula. Então, assim, eu fui citando ele ao longo da apresentação. Então, Milton Friedman é um sentido restrito. Então, seria um hipônimo. Então, ele é restrito. Só tem o Milton Friedman enquanto ser humano no mundo. Então, ele é bem restrito, né? Então, percebam, ele é bem restrito. E daí ele é um especialista naquilo que ele faz. Então, ele é especialista em economia, por exemplo. Então, assim, em relação às demais profissões, um especialista ele é mais restrito do que, por exemplo, um graduado, por exemplo. Então, ele é restrito ainda. E ele é economista. Então, também é um termo restrito. Ele é professor, né? Mas no caso o professor já começa a ser mais amplo, porque pode ser professor de economia, professor de sociologia, professor de história, professor de medicina, e daí por assim vai. E daí, então é um sentido mais amplo ser professor. E também eu poderia usar os termos intelectual, estudioso ou pensador, que são sinônimos, né? Como vocês podem perceber, eles são sinônimos. Deixa eu tirar aqui o vidinho, peraí, isso. Então, eles são sinônimos, mas também são amplos. E daí também eu poderia trazer que ele é um norte-americano, um ser humano. Então, assim, se eu fosse citar várias vezes ele, se fosse um texto muito grande, então eu começaria com Milton Friedman, e daí depois eu falaria assim, ó, segundo esse especialista, ou segundo esse economista, de acordo com esse professor, esse docente, para esse intelectual, para esse estudioso da área, ou para esse pensador. Ou também eu poderia falar assim que conforme esse norte-americano, ou se tivesse muita repetição, eu poderia forçar e falar assim, segundo esse ser humano, mas daí eu preferiria repetir outros termos. Mas assim, se vocês perceberem, eu parto de um restrito, que é o Milton Friedman, que só tem ele na Terra, para um sentido mais amplo, que seria um ser humano, que pode ser a população toda, entende? Mas como eu citei ele já ao longo do texto, então se eu falar assim, ó, esse ser humano, então vai ficar nítido que eu estou me referindo ao Milton Friedman. E essa ideia da evitar a repetição pode ser usado também com outras coisas. Por exemplo, um carro, por exemplo. Então você parte de um Gol 4 portas, que é bem específico, e daí você pode ir aumentando e ir ampliando, né? Então, assim, ele faz parte de um conjunto de carros 4 rodas, né? Ele faz parte também de um conjunto de automóveis. Ele faz parte também de... Entende? Então, assim, eu parto de um restrito para o mais amplo, que é uma maneira de você evitar repetições. Então, daí eu trago uma frase para fechar a aula. Chama não, né? A frase é: se faz o que sempre fez, terá o que sempre teve. O autor é desconhecido, mas eu sei que é baseado no... Acho que o Einstein falava isso, que a loucura é querer fazer diversas vezes a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então é uma coisa importante que eu levei para minha vida quando eu descobri essa frase aí, tá bom? Agradeço muito a vocês e espero que vocês tenham gostado. E leiam na íntegra, por favor, procurem sobre o assunto, não fiquem presos à aula, porque é importante vocês saberem de outras fontes. E, se possível, na íntegra, né? É muito importante, tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem. Eu estou à disposição de vocês, vocês sabem disso, qualquer horário. E tamo junto, vamos mais, tá bom? Um beijão e um abraço para vocês.